recebendo aqui o presidente do Conselho Deliberativo da Confederação Espírita Piauiense, o Marcos Davi, a quem eu dou um bom dia, agradecendo pela participação no programa. Marcos, a gente está falando aqui sobre o Dia dos Finados, que está se aproximando, e para a maioria das pessoas realmente a morte é algo pavoroso, né? Bom dia, Carla, bom dia a todos os telespectadores da TV Meu Norte. A morte nos causa certo temor pela dor da perda, pela separação e pela pergunta que fica do que acontece com o nosso ente querido, né? Então, a Federação Espírita Piauiense, que a imortalidade da alma, nós acreditamos, né, dentro das doutrinas espiritualistas que nós temos, como o Shintoísmo, budismo, que acreditam na imortalidade da alma, nós temos também a doutrina espírita que traz como um dos seus princípios a imortalidade da alma. Nós queremos esclarecer, além de divulgar a doutrina espírita, esclarecer de que a morte não é um fim em si mesmo, de que a morte é um recomeço para uma nova vida. Nós temos nascer, morrer e renascer de novo. Ou seja, o que ocorre é apenas uma mudança. O ser humano, ele se despe daquela crisálida, igual uma borboleta, que é seu corpo físico, e parte para o mundo espiritual para evoluir. Tanto que nós sabemos que as famílias, elas são as famílias corpóreas, que são as famílias que nós temos neste mundo, e as famílias no plano espiritual, que são feitas, reunidas pelos laços dos sentimentos e de amor. Então nós temos, como no momento do desencarne, no momento da morte, além de ser o desconhecido para todos, né, nós não sabemos o que acontece, a doutrina espírita traz para nós de que a vida continua. Ela conforta. Existe simplesmente uma mudança, né? Você vai evoluir enquanto espírito, porque é como se fosse um grande aprendizado, Carla. O mundo que nós vivemos é a escolinha, que a gente vem aqui para aprimorar as paixões, os desejos, as angústias, evoluir moral e intelectualmente. E como a gente não tem assim um tempo muito grande, às vezes a gente necessita de várias vivências, de várias reencarnações, para atingir o que a gente chama o estado de espírito puro. Porque nós fomos criados por Deus simples e ignorantes para evoluirmos. Porque se a vida terminasse aqui, que sentido teria? Ou seja, na vida nada acontece por acaso, as pessoas não entram nas nossas vidas por acaso. Tudo tem um verdadeiro sentido, né? Exatamente. Então, com essa oportunidade, porque é onde se caracteriza a misericórdia de Deus. Quando muitas vezes a gente falha numa vivência, em determinada passagem pela Terra, Ele nos dá a oportunidade de em outras vidas a gente vir poder corrigir, reparar. Na doutrina budista eles chamam de espiar o karma, né? Quer dizer, você precisa harmonizar-se, você precisa passar, as pessoas precisam perdoar, precisam engrandecer-se. Então, a Federação Espírita, ciente dessa dificuldade, desenvolvendo essa campanha da imortalidade da alma, começou dia 25, dia 25, trazer para nós esse alento. Porque a gente vê as mães chorando a perda dos seus filhos, os pais dos entes queridos, os filhos dos pais, aquela saudade, aquela angústia, e quando ele traz a fé, a esperança, a consolação de que nós podemos reencontrá-los, tanto no plano espiritual como numa outra vivência, ele vem como neto, como filho e tal, dá pra gente aquela ideia, alivia a dor, alivia o sofrimento, né? Porque a doutrina espírita, como ciência, ela trata da natureza, da origem dos espíritos e sua relação com o mundo material que nós vivemos. E aí é onde entra os fenômenos mediúnicos, da mediunidade, a questão das incorporações, as questões da clarividência, das audiências, das psicografias famosas por Chico Xavier, não é? Então, Chico Xavier desenvolveu um trabalho magnífico de conforto, de fé, de esperança. Aquelas mães que perdiam os filhos, a gente vê isso, né? Quando elas iam ao centro em Uberaba, e lá Chico recebia aquelas psicografias, aquelas cartas dos entes queridos, dizendo que estavam bem, como estavam e como relatavam. Então essa é a finalidade da nossa campanha, né?
como várias outras campanhas que a Federação Espírita tem encampado. Nós temos, por exemplo, o projeto Raio de Luz, que trabalha com os drogados, né? Nós fazemos o acompanhamento, nós damos o apoio espiritual, quer dizer, não é só o tratamento no CAPS, a pessoa precisa do amparo, precisa do apoio espiritual. Lembrando a você que está em casa aí que você pode participar da nossa entrevista através de mensagem ou WhatsApp para o 94 11 77 77. Quais são as atividades que vocês estão preparando? Olha, nós estamos com atividades desenvolvidas nos centros espíritas. No seio da comunidade, nós vamos distribuir panfletos sobre essa questão da visão espírita com relação à morte, né? Como é simples, essa simples passagem, essa simples mudança. Nós estamos também na mídia, divulgando através de outdoor, através de jornais e tudo, buscando esse conforto a quem sofre. Inclusive nas proximidades dos cemitérios, no dia dos finados, serão distribuídos mensagens alusivas à ocasião e nos centros espíritas acontecerão palestras. Esse tema, imortalidade da alma, é bem relevante, afinal de contas, muitas pessoas não compreende o que acontece quando morremos. Eu, por exemplo, nunca me acostumei a dor da perda é muito com grande, a dor, né? da perda do meu pai. Assim, é um sofrimento muito grande para mim. E todas as vezes que eu vou dormir, que eu acordo, eu olho para o quadro ao lado da minha cama e eu rezo e peço a Deus e agradeço também a vivência, a convivência dele comigo aqui, porque meu pai, ele foi um homem muito abençoado por Deus, viveu 85 anos e o último ano da vida dele foi um ano realmente de muita tristeza, de muita dor. E chegou um determinado momento que a impressão que eu e os meus irmãos tínhamos é que meu pai era meu filho, porque era assim que eu sentia, o tratamento que eu tinha com ele, o cuidado que eu tinha com ele, que os meus irmãos, os meus familiares, a minha família, nós todos nos envolvemos nesse momento. E eu queria inclusive chamar a atenção aí de pessoas que estão em casa com seus entes queridos, doentes, que nesse momento de dor, nesse momento de angústia, nesse momento em que o sofrimento ele paira de uma forma muito intensa nas famílias, porque quando adoece um ente querido seu, não é só ele que adoece, todo mundo de casa adoece, né? Exatamente. Mas nesse momento é importante que a família se una e dê muito amor a essa pessoa que está doente, porque o amor ele vence tudo. E meu pai, ele foi muito amado, principalmente, ele sempre foi muito amado a vida inteira, mas no momento da dor, do sofrimento, do câncer, da doença, porque não é nada fácil você ter uma doença como essa, você saber que a qualquer momento você vai morrer. E é isso que acontece, as pessoas que passam por esse problema, é uma angústia muito grande. Imagine você estar super bem de saúde e você é acometido por uma notícia que você está com câncer, que você está com qualquer outro tipo de doença. É como se fosse aquela história você está indo para a barreira da morte, é como se você tivesse sentenciado para morrer. E isso não é nada fácil. Mas o amor, ele supera tudo, né? E você vê que a morte é uma das poucas certezas que nós temos e que nos causa tanto medo, né? Medo, né? Mas nós temos o exemplo, por exemplo, de Chico Xavier, que chegou a dizer, a prever o dia que iria desencarnar, e não desencarnou dessa forma, né? Tão sofrida, né? Tão doente, tão como se diz, angustiosa. Quer dizer, para ele foi um dia, como ele dizia, eu vou desencarnar num dia de festa no Brasil, né? Nós estamos comemorando o título, né, de campeões do mundo. E o próprio Chico Xavier, ele tinha medos, ele tinha anseios, ele tinha medo de avião, ou seja, ele tinha esse medo que todos nós seres humanos temos, porque é normal, é natural que a gente tenha realmente medo, né? E principalmente com relação à morte. Agora, o que é interessante, Carla, é que quando a gente começa a trabalhar essa questão da imortalidade da alma, para dar essa ideia de continuidade de vida, a Federação também está trabalhando o presente, o hoje, dizendo para mim e para vocês, telespectadores, de que nós precisamos, aqui neste momento, aproveitar essa oportunidade, ser mais solidários, amar mais, ser mais misericordioso, perdoar mais, porque a história entre as pessoas, as relações não vão terminar com a morte. Elas precisam continuar e irão continuar. E as desavenças aqui existentes, as desavenças que vão acontecer, vão precisar ser reparadas. E quando você vê, quando você traz para o Evangelho do Cristo, na questão do amor, de fazer aos outros que gostaríamos que nos fizessem, a gente vê que se a gente
fosse menos materialista, fosse menos imediatista e acreditasse que a nossa única existência é essa, nós nos amaríamos mais. Muito mais. Não teríamos guerra, nós perdoaríamos mais, nós seríamos mais humanos, nós nos trataríamos como uma grande família que o Pai diz que nós somos, né? A grande família de Deus. Somos todos os irmãos, oriundo do mesmo princípio. Quando Deus diz assim, Jesus disse: sedes perfeito como vosso Pai Celestial o é. Mas essa perfeição não é a perfeição divina, porque se fosse a perfeição divina nós seríamos deuses. Mas é o exemplo que ele traz do Cristo que nós devemos buscar e nos mirar na convivência, nessa relação aqui, para o nosso aprimoramento espiritual. Porque os transtornos que eu vou sofrer no pós-morte vão estar inteiramente relacionados com a vida que eu tenho aqui, com as minhas ações, com os meus pensamentos, com as minhas atitudes. O grau evolutivo, o plano espiritual que eu vou galgar no momento dessa passagem vai estar inteiramente relacionado com minhas ações aqui. Então, aqui no meu presente, eu cultivo, eu dou início ao meu futuro no plano espiritual. E o que eu sofro no meu presente, com certeza, são consequências de relações, de vidas passadas diante do que fiz. Não aproveitar o passado para construir bem o futuro. Aí tem aquelas histórias dos karmas, né? Daquela coisa, daquelas situações. Marcos, eu queria saber se dentro do espiritismo o medo afasta as pessoas de praticá-lo. Você acredita que as pessoas ainda têm muito medo? Olha, tudo que a gente não conhece, a gente tem medo. Tudo que é novo, a gente tem uma tendência ou rejeitar ou desconsiderar. Com relação ao espiritismo, principalmente a doutrina espírita, isto tem sido bem menos. Nós temos um trabalho muito grande, nós tivemos filmes como Os Outros, Sexto Sentido, Nosso Lar. A Globo tem dedicado a grande maioria das suas novelas. Eu vejo que recentemente uma novela das 7 aí também está trazendo a questão da imortalidade da alma. Então isso tem trazido as pessoas para tentar estudar, porque o espiritismo, Carla, ele não é só religião. Ele é filosofia e é ciência. Ciência no momento em que a gente comprova os fenômenos espíritas, no momento em que a gente tem a questão da psicografia. Tem até aquele caso emblemático de Chico, né, que ele consegue absorver com a carta psicografada aquele jovem que por um acidente mata o colega. Né? Foi feita a perícia da escrita. Então, é o medo porque é o ignorado, porque é o estranho. Mas a partir do momento que você começa a estudar, que você começa a conhecer, você perde o medo. Você começa a ver que muito do que parece assombroso, miraculoso, já se explica através da lei, através da ciência. E Kardec foi muito feliz na sua observação quando ele disse o seguinte: se algum dia tiver um confronto entre a doutrina espírita e a ciência, fique com a ciência. Mas o que nós estamos vendo hoje é a ciência caminhando junto com o espiritismo. Nós temos, por exemplo, já hospitais espíritas para promover o tratamento do espírito, porque a cura do ser humano como ser integral, ela não vai dar-se só na parte orgânica. A parte orgânica da doença, Carla, é um sintoma que tem cunho espiritual. Então hoje nós já temos as associações médicos espíritas, aqui por exemplo no Piauí, nós temos a AME, Associação Médica Espírita, que é presidida pela doutora Kátia Marabuco. Você me ajudou bem. Kátia Marabuco. Uma pessoa muito querida, um beijo bem especial para ela. Então hoje a medicina está aliando-se, que não adianta só eu curar o corpo, é preciso que eu ajude, que eu cure o espírito. Aquelas doenças que antigamente dizia assim, mas o que é que você tem? Não sei, é cunho psicossomático. Hoje mudou, hoje diz assim, é uma virose, né? Aí a medicina hoje está entendendo isso, não, isso tem um cunho espiritual, nós precisamos tratar o espírito para curar o corpo. Para curar o corpo. E o que dizer para os nossos telespectadores que neste momento aí estão assistindo o nosso programa, Marcos, uma mensagem de carinho mesmo, uma mensagem de consolo, porque não é um dia muito fácil o dia dos finados. Exatamente. Dizer para nossos irmãos que tenham fé, que acredite que Deus, dentro da sua perfeita sabedoria, não dá para nós o que nós não podemos suportar, um fardo que nós não podemos aguentar.
A dor da perda serve para o amadurecimento espiritual, para o amadurecimento, para o engrandecimento enquanto pessoa. E a certeza de que poderemos encontrá-lo numa vida futura no plano espiritual nos dá o consolo e a esperança da justiça divina e da misericórdia. Muito obrigada pela participação no programa.